Cumprimento os telespectadores da TV AL, Rádio Alesc, senhoras e senhores presentes. Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras parlamentares e aproveito este momento para deixar um agradecimento especial ao presidente nosso do Tribunal de Contas do Estado, senhor Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, aqui muito bem representado pela diretora de Atividades Especiais, a Monique Portela, e também ao presidente da FECAM, aqui o nosso irmão, nosso amigo, que já foi deputado aqui nessa casa, foi nosso presidente. Temos um carinho muito grande pela pessoa do Juarez Ponticelli. Muito obrigado pela presença. Prontamente nos atendeu o nosso pedido de aqui comparecer. Muito obrigado. Vale ressaltar, em todos os membros dessa comissão já receberam o estudo de emancipação dos municípios. Quero também aqui agradecer a presença do nosso prefeito lá de Presidente Nereu, a nossa cidade muito próxima de Birama. Obrigado pela presença, Isamar. O de Itapiranga, o Jorge, obrigado pela presença. O Ramon aqui do município vizinho de Biguaçu. Deixo a palavra aqui com a diretora de Atividades Especiais do Tribunal de Contas, a Monique Portela. Muito obrigado, né, Monique? Já falamos aqui, é um debate, assim vamos ser, do estudo do Tribunal de Contas, essa fusão dos municípios. Então, nós, deputados da comissão aqui, representado aqui o deputado João Amin, o deputado Sopelsa, obrigado pela presença de Vossa Excelência. Um esclarecimento para nós, nossos prefeitos têm tanto nos procurado para entendermos um pouquinho o que é esse estudo do Tribunal de Contas. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Só obrigado. Pela ordem, presidente, só para, da mesma forma, pois não? Como deputado Gerri, em nome também do deputado Sopelsa, cumprimentar o presidente da FECAM, o ex-deputado e prefeito Juarez Ponticelli, a senhora Monique, obrigado pela presença. Realmente é um assunto que a gente vem acompanhando pela imprensa, tem pouco conhecimento técnico e pouco aprofundado, pelo menos da minha parte, e há vários prefeitos, vice-prefeitos, vereadores que nos abordam diariamente, curiosos também, alguns mais afoitos, mais agoniados, e outros querendo realmente saber. Então, essa é uma bela oportunidade. Eu queria parabenizar o presidente Gerri por tratar desse assunto aqui. Essa aqui é uma comissão nova. No final do ano passado, nós aprovamos mais 2 comissões, e essa é uma das que nós aprovamos. E esse assunto tem tudo a ver com essa comissão. E, obviamente, que o papel do Tribunal de Contas, que tem um corpo técnico muito qualificado, vai ser nos colocar as suas razões desse estudo. A gente sabe também que a OAB já vem estudando essa matéria. Então, é o lugar perfeito aqui na Assembleia para essa discussão começar a ser pública. Obviamente não vai acabar aqui nem agora, mas com certeza a sua contribuição, a contribuição do presidente da FECAM, que já foi vereador, deputado e hoje é prefeito, vai poder fazer com que a gente consiga entender cada vez mais esse estudo. Muito obrigado pela sua presença, pela presença de vocês. Imagina. Com a palavra, o deputado Moacir Sopelsa. Obrigado, deputado Gerri. Da mesma forma, quero cumprimentar mais uma vez meu amigo, meu colega. Nós começamos juntos aqui na Assembleia há 20 anos, doutora Monique. E o Juarez encontrou um caminho melhor, foi ser prefeito. Eu continuo aqui. Também cumprimentar a doutora Monique, que é diretora de Atividades Especiais, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Eu não tenho nenhuma dúvida quando a Assembleia, deputado Juarez, deputado João Amin, os prefeitos aqui, todos os telespectadores, quando a Assembleia teve a oportunidade, ano passado, de criar esta comissão, onde se discutem todas as ações dos municípios, eu vi uma das comissões mais importantes que nós vamos ter aqui na Assembleia. Nos municípios que as pessoas vivem, nos municípios que as pessoas buscam saúde, buscam educação, vão buscar infraestrutura, E esse trabalho do Tribunal de Contas, embora quando veio a ser divulgado, quero confessar que também não tinha
Não tenho ainda muitas informações, né? E, de fato, como disse o deputado João Amin, há muitas pessoas, principalmente vereadores, prefeitos, que devem ter hoje já o conhecimento do relatório, mas até então não tinham. Mas espero que hoje a gente possa aqui esclarecer, e nada melhor do que Vossa Excelência poder nos trazer essas informações. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passo a palavra agora, então, à doutora, por favor. Senhores, então, muito boa tarde. É uma honra estar aqui, é uma grande oportunidade poder desmistificar algumas informações que a gente percebe que muitas vezes desencontradas. Olá, muito boa tarde, prazer. Imagina. Enfim, como ia dizendo, é uma honra estarmos aqui e agradeço pela oportunidade. O convite foi ao presidente, ele infelizmente não pôde estar presente por questões de agenda, espero atender à altura. E então, começando, primeiramente é importante deixar claro aqui que o intuito do Tribunal de Contas, em momento algum, é sugerir extinção ou fusão de municípios. Esse estudo ele não prevê isso, até porque ele não tem a profundidade necessária para isso. Na verdade, aqui estamos fazendo um estudo econométrico, certo? Embasado só no quesito econômico-financeiro. Para que eu pudesse sugerir, ou melhor, para que o tribunal pudesse sugerir extinção, fusão, teríamos que estudar vários outros âmbitos, certo? Não é uma questão só econômico-financeira, é uma questão cultural, social, política, enfim, vários pilares precisam ser estudados. A ideia inicial é o quê? Mostrar que estamos, sim, antenados à situação dos municípios, mostrar que o tribunal vem acompanhando a situação de declínio, a situação calamitosa de muitos municípios, enfim. E, por esse motivo, nós decidimos fazer esse estudo para que pudéssemos iniciar um debate geral com a sociedade como um todo. O tribunal pode, sim, dar grande contribuição no quesito econômico-financeiro, com a sua expertise. Quem melhor que os senhores para falar da questão das especificidades de cada município? Entende? Então, na verdade, eu acho que esse é um debate da sociedade como um todo. A OAB já está junto conosco, tratando disso. Então, não há motivo para pânico. Na verdade, é um momento de conversa, de debate. E esse é o intuito do tribunal. Esse foi o intuito do estudo. Certo? Eu não sei se os senhores preferem fazer questionamentos ou preferem que eu faça uma... Se me permito, agradecer a presença da deputada, nossa vice-presidente da comissão, deputada Paulinha. Obrigado pela presença. Eu achava importante você esclarecer primeiro e depois nós abrimos, depois o Juarez fala, o presidente da FECAM, nosso prefeito, e depois a gente abre para perguntas e a gente debater. Pode ser, Por doutora? mim, tudo certo. Então, sintam-se à vontade para qualquer questionamento ou qualquer Ótimo. momento. Eu vou fazer, então, uma breve explanação, porque sei que o tempo dos senhores é bastante curto, mas, assim, quais foram as principais conclusões desse trabalho? Percebeu-se o quê? Municípios com menos de 5 mil habitantes, e volto aqui a dizer que estamos falando do ponto de vista econômico-financeiro. Então, municípios com menos de 5 mil habitantes, e ali listados aqui 105 emancipados após a Constituição de 1988. Então, esses 105 municípios esses 105 municípios com menos de 5 mil habitantes, perdão, eles possuem uma despesa per capita extremamente alta. Paralelamente, uma receita própria muito baixa, girando em torno de 7% a 10%. Alguns municípios não se chega nem a 2%, o que demonstra uma necessidade real, quase que total, das transferências dos demais entes. O que isso nos dá indícios de inviabilidade econômico-financeira desses municípios? Mas são indícios. Por quê?
Aqui, nós tratamos os 105 municípios com menos de 5 mil habitantes como uma coisa única, sem considerar especificidades de cada um deles. Então, digamos que, a grosso modo, estamos tratando como colocando todos na vala comum, sem considerar municípios que têm previsão ou perspectiva de melhora, de crescimento, de sustentabilidade econômico-financeira e sustentabilidade como um todo. Então, assim, temos indícios, mas, para termos certeza, precisaríamos de trabalhos específicos. Fizemos algumas estimativas, elucubramos de algumas formas econométricas, na verdade, os técnicos, foi importante de deixar claro aqui, que esse trabalho ele foi realizado por 3 técnicos que, à época, estavam lotados na DMU. Esses técnicos fizeram um brilhante trabalho em 5 meses. Eu estou aqui só sendo a porta-voz do trabalho. E, na verdade, esse estudo ele foi feito com a base de dados de 2013 a 2015, realizado em 2017. Ele ainda não passou em plenário, por isso ele é um entendimento técnico, ele não é um entendimento da casa. No entanto, o nosso presidente entende da mesma forma que nós. Ok? Então, só para deixar claro em que situação estamos com o processo. A outra questão importante, então, voltando agora, foi verificado, então, nas estimativas realizadas, que se esses municípios com menos de 5 habitantes, esses 105 municípios com menos de 5 mil habitantes, se eles não tivessem sido emancipados, isso representaria uma economia de aproximadamente, ou pouco mais de 1 bilhão ao ano para o Estado. Esse valor poderia ser muito melhor utilizado em outras áreas e não na manutenção da máquina pública. Ok? Mas, como volto a dizer, estamos aqui tratando apenas do ponto de vista econômico-financeiro. Outra questão importante, ainda do trabalho, é a questão de que existe, sim, indícios de possibilidade, necessidade de fusão ou de extinção, ok? Mas, como falei, precisamos estudar as outras variáveis também. O trabalho tem que ser visto como um todo. E entendo que esse debate, então, como eu falei, o intuito é realmente o debate com a sociedade como um todo, e a gente está num momento muito oportuno, enquanto existe na Seara Federal a tramitação de um projeto de lei complementar para termos critérios para a emancipação. Enfim, então, acho que, sim, esse é o momento. Esse é o momento de termos essa discussão. Santa Catarina pode vir sair na frente, digamos assim. Pelo que a gente observa, né, deputados, esse estudo do Tribunal de Contas é um estudo, né? Para a gente não se preocupar tanto, principalmente nós parlamentares que representamos, viu, presidente, esses municípios, vamos dizer assim, menores, e posso citar a nossa região lá, quem passou por essa casa, como Aldo Schneider, que foi o presidente também, eu falei para você, né, doutora, foi prefeito, deputada do município, que era distrito, 3.500 habitantes, e quando se emancipou lá em 1990, passou, hoje está lá o município com 6.300 habitantes. Então, de forma que dá para ver que... Estamos numa ascendente. Exatamente, exatamente. Seria isso. Eu acho que eu vou passar a palavra para o nosso presidente da FECAM, nosso sempre presidente, Juarez Ponticelli, para fazer as suas colocações. Fique à vontade. Obrigado, deputado Gerri. Quero saudá-lo, saudar o deputado João Amin, o deputado Moacir Sopelsa, querido amigo com quem convivi 16 bons anos nessa casa, o deputado Sareta, que também foi prefeito, assim como o deputado Sopelsa, com o deputado Sareta, que também presidiu essa casa, também tive o privilégio de conviver com Vossa Excelência aqui, marcando bons momentos e boas discussões, a deputada Paulinha, que recém deixou a prefeitura, portanto, vai, além de ter feito um mandato e meio de muito sucesso, e repercussão nacional, inclusive, eu sou testemunha disso. Inclusive, na véspera da tragédia que acometeu o time da Chapecoense, Santa Catarina, o Brasil e o mundo esportivo, nós estávamos juntos com o prefeito Buligon, num curso em São Paulo, no dia 28 de novembro de 2016,
eu prefeito eleito, a deputada Paulinha, prefeita reeleita. Acompanhamos o estresse do prefeito Buligon naquele dia, porque não conseguia liberar o voo direto. E saímos à noite, acordamos à madrugada com aquela triste notícia. Mas lá eu pude perceber o reconhecimento da prefeita Paulinha, inclusive por órgãos de avaliação do desempenho de prefeitos a nível do Brasil. Parabéns pela sua gestão, e tenho certeza que aqui nessa comissão a senhora vai poder trazer grandes contribuições. Porque o deputado Gerry e o deputado João ainda não passaram pelas prefeituras. Torço muito para que tenha essa oportunidade um dia. O deputado Sopelsa e o deputado Sareta passaram, mas já faz um pouco mais de tempo. A vida era um pouco menos dura. O prefeito Ramon, o prefeito Jorge, o nosso prefeito Isamar de Presidente Nereu, está bem mais dura hoje, porque, Monique, porque cada vez mais o governo federal, não é uma crítica a este governo, os sucessivos governos federais transferem responsabilidades sem o devido repasse para o cumprimento dessas metas. Ontem mesmo nós fomos surpreendidos com a notícia extremamente preocupante de que o governo pretende encaminhar para o Congresso Nacional um projeto para desvincular os investimentos em saúde e educação. Nós precisamos agir rapidamente, enquanto federação, enquanto CNM. Certamente esse já vai virar o principal tema da nossa marcha de 8 a 11 de abril, e quero convidá-los a participarem da marcha. Santa Catarina tem dado uma contribuição muito importante. Na reunião recente na CNM, os deputados federais de Santa Catarina e senadores foram os mais partícipes da convocação, estiveram presentes no nosso evento da CNM, na reunião com os parlamentares, 15 dos 16 deputados e os 3 senadores. E aí justifico, o único deputado que não se fez presente é extremamente comprometido com a nossa causa, que é o deputado Rogério Peninha Mendonça, que assumiu, inclusive, a coordenação, mas no dia seguinte, no dia anterior, nos procurou para dizer: eu não posso ir amanhã, porque já tinha uma outra agenda, mas todos os demais, os 3 senadores, todos os deputados, é a maior frente parlamentar que nós temos no Congresso hoje, 187 deputados e senadores, e nessa marcha nós precisamos reunir grande força, porque os desafios são cada vez maiores. Se a desvinculação efetivamente acontecer, os municípios e estados, mas municípios em maior intensidade, minha cara Monique, vão continuar pagando cada vez mais sozinhos a conta de educação e saúde. Nas contas que vão chegar brevemente no tribunal, relativas ao exercício de 2018, nós vamos perceber municípios chegando a quase 40% de investimentos em saúde já. E quanto menor o município, maior o investimento. No meu caso, que é um município de grande porte, entre os grandes, chegamos a 18% em saúde e quase 33% em educação. Mas se nós considerarmos os investimentos da União, e o investimento deveria ser de 10% do PIB até 2024, no período de 2014 a 2017, nós tivemos municípios investindo 2,2% do PIB em educação, os estados 1,7% e a União míseros 1,3%. Se desvincular essa obrigação, essa conta vai ficar ainda maior, porque para os municípios não vai mudar nada. Os municípios todos já aplicam mais de 15% em saúde e todos aplicam mais de 25% em educação. E, com obrigação ou não, vão ter que continuar investindo. Então, esse é mais um desafio que está por vir. Mas cada coisa ao seu tempo. Por isso, a minha primeira palavra, deputado Sopelsa, deputado João Amin, deputado Gerry e deputado Sareta. Deputada Paulinha. Embora a deputada Paulinha e o deputado Gerry ainda não estivessem aqui, mas vocês 3 que estavam, nós queremos cumprimentá-los em nome da FECAM pela preocupação de criar na legislatura passada essa comissão. Essa comissão era extremamente necessária para nós termos, enquanto municípios, um espaço, talvez até um muro de lamentações, né, que a gente esteja precisando, porque a gente não... Todos choram no gabinete do prefeito e o prefeito muitas vezes não tem onde chorar, né? Deputada Ana Campagnolo. Então,
a federação comemorou muito, os municípios comemoraram muito a criação dessa comissão, porque vai ser o espaço de debate, da troca de experiências, das lutas solidárias que nós precisamos empreender. Então, os cumprimento por isso. E com relação ao tema principal de hoje, porque certamente, deputado Gerri, nós vamos ter uma longa agenda para debater aqui, mas com relação ao tema principal de hoje, eu quero dizer, Monique, e já disse isso ao presidente Adicélio, por ocasião da sua posse e na audiência que ele nos concedeu depois, que a FECAM não se furtará de participar desse debate e o aplaude. Diferente de que alguns chegaram a insinuar de que a FECAM iria ter uma reação forte, contrária. Pelo contrário, o debate é extremamente oportuno. Extremamente oportuno. E que bom que a representante do TSE repete aqui o que o presidente Adicélio já me disse, e eu tenho procurado tranquilizar os colegas prefeitos. A extinção ou fusão é o último item da pauta, de uma extensa pauta que precisa ser debatida. Mas é importante a gente ter esses dados, sim, porque isso engrossa a necessidade do debate de busca de sustentação para os municípios. Exatamente. É evidente que tem questões, algumas que ela pontuou, eu acrescentaria questões históricas ainda. Eu vou citar um exemplo da minha região. Tubarão vai completar nesse ano 149 anos. Estamos prestes a comemorar nosso Sesc centenário, em 2020. Pedras Grandes, que é um dos municípios incluídos na relação dos 105, tem 140 anos, é o berço da colonização italiana no sul do estado. Os italianos, quando chegaram no sul, começaram toda a sua saga por Azambuja, que é distrito de Pedras Grandes. Então, e a emancipação de Pedras Grandes é quase centenária. É evidente que falar em fusão, e os prefeitos no início, alguns ficaram extremamente preocupados, tem todo um processo que não se vence tão facilmente. Até porque no plebiscito não passaria nem na votação de Pedras Grandes, nem Tubarão. Pedras Grandes não quer voltar para Tubarão depois de quase um século. E Tubarão não teria nenhum ingresso de recurso a mais no FPM, por exemplo, para receber quase 2.000 quilômetros a mais de estrada rural para cuidar, de estradas do interior, por exemplo. Então, tem uma série de questões, a discussão não é tão simples assim, mas, repito, é necessária e nós queremos participar. Primeiro porque o Congresso deve votar brevemente e regulamentar a questão da legalização de municípios no Brasil, porque tem realidades muito diferentes da nossa. No Pará tem distrito que fica a mais de 1.200 quilômetros da sede do município. Lá eu entendo que tem que ter emancipações. Mas em Santa Catarina, no meu ponto de vista, isso não é do presidente da FECAM, isso é do cidadão Juarez Ponticelli. Acho que nós não precisamos emancipar mais município nenhum. Então, essa discussão é válida porque a gente já começa a colocar um breque de arrumação em alguns movimentos, e são, na nossa conta, 22 movimentos emancipacionistas em curso. E penso que nós vamos ter, com essa iniciativa do Tribunal de Contas, já um bom debate sobre isso. Particularmente, eu não vejo, com todo o respeito à legitimidade de qualquer movimento, necessidade de emancipar mais nenhum município. E a gente está vendo alguns movimentos em regiões conurbadas, em bairros completamente conurbados com municípios que estão iniciando esses movimentos. E só esperando uma brecha na lei para poder voltar a pressão a esta casa, como eu já vivi aqui. Segundo, acho que a gente precisa, e conversei isso com o presidente Rafael Orne, da OAB também, acho que a gente precisa, sim, fazer uma reflexão em cada município, senhores prefeitos, do tamanho das estruturas de cada um. E sempre há o que cortar. Eu próprio, quando assumi a prefeitura, há pouco mais de 2 anos, tive que fazer isso. E cortar em estruturas difíceis. Reduzir de 16 para 8 secretarias, cortar 60 cargos comissionados, onde a gente mexe diretamente no componente político do processo.
mas foram medidas que a gente adotou para poder viabilizar a sustentação do município. Então, e acho que a gente precisa fazer isso em cada um dos municípios, sim. Não só do ponto de vista da redução da despesa, do custo dessa estrutura, do executivo, do legislativo, para verificar se a quantidade de vereadores efetivamente é necessária, se há excessos, do próprio repasse às câmaras. Então, acho que tem muito espaço para a gente discutir a redução do custo e o aumento da receita. Porque é outra coisa que a gente precisa discutir com mais responsabilidade nos municípios. Nós tivemos que fazer uma revisão do IPTU na minha cidade e, de novo, o gasto político é gigante, de 50% no IPTU. Porque há 16 anos não se fazia nenhuma revisão. Porque revisar IPTU gera desgaste político. E aí a Receita havia desabado, pela falta de coragem política de fazer isso e de revisão de taxas. Então, acho que a gente tem que olhar por esses dois prismas, o da redução do custo e o da melhoria e da eficácia da aplicação da Receita. Porque esse é um desafio que nós precisamos implementar, de desburocratizar os processos para atrair investimentos, para elevar o movimento econômico. Então, tem uma série de questões que nós queremos debater. A FECAM não vai se omitir, não vai fugir do debate, está a postos para fazer essa discussão, e que bom que agora a gente tem também esse ambiente democrático, plural, da representação da gente catarinense, para poder fazer essa discussão. Parabéns, deputado Gerri, por pautar esse assunto, demonstrando a preocupação e a responsabilidade desta comissão, ao Tribunal de Contas por iniciar um debate que vai ser saudável e que nos dá a condição de tornar Santa Catarina vanguardeira também nessa discussão. Obrigado pelas palavras, nosso presidente. Não esquecendo também, né, nobres deputados, das associações de municípios, na qual a gente também vai, num outro momento, né, presidente, nós vamos entrar em contatos também para marcar presença, e eu deixo a palavra aberta agora aos nobres deputados. Senhor presidente, se me permite. Pela ordem, deputada Paulinha. Eu, primeiramente, quero agradecer como é mesmo teu nome, perdão? Monique. A Monique, do Tribunal de Contas, pela explanação coerente e lúcida, e quero também aqui, de uma maneira muito especial, enaltecer a figura do meu querido amigo, que hoje preside a FECAM, Juarez, que é um orgulho para todos nós, fez um trabalho brilhante nessa casa, e a FECAM, ela, claro, nós todos, eu me sinto ainda, amigos, muito mais prefeito do que deputada, quero falar isso para vocês, ainda estou me adaptando, ainda estou em processo, ainda venho para cá, chego aqui 7 horas da manhã, saio 10, 11 horas da noite, os meus assessores falam, minha filha, tu não é mais prefeita, aqui é outro ritmo, tu tem que andar pelas bases, eu digo, mas eu ainda estou aqui, né? Presa na aprendizagem de cumprir com o meu papel de parlamentar, mas ainda muito afeta a nossa vida. E quero dizer para nós, prefeitos também, que não poderia ter dentre nós ninguém com a tua envergadura e a tua capacidade para nos representar. Primeiro porque, pela tua qualidade técnica e ética pessoal, né, Juarez, e pelo entendimento que você tem de mundo, tua visão como gestor, a passagem que tiveste aqui por esta casa, e não fosse os desencontros e as desarmonias da política, talvez você estivesse nos representando num patamar ainda mais alto hoje. Eu testemunho isso. Quero te dizer que sempre estarei ao teu lado, pela tua competência irrefutável e o teu caráter de igual forma. Mas eu quero, sobre o assunto, dizer aqui que também faço do Juarez as minhas palavras, porque eu não tenho nenhuma dúvida. A gente precisa estancar o processo emancipacionista em Santa Catarina. Eu sou fruto da emancipação. A nossa cidade, Bombinhas, emancipou-se em 93. É o menor território do estado e o segundo menor do Brasil, tem apenas 36 km², e eu tenho vivos os sentimentos que nos levaram a promover um movimento que contou com 98% de aprovação popular. Nós éramos abandonados, esquecidos. O centro, a sede, não alcançava o nosso pequeno bairro de Bombinhas. Essa, no geral, é a razão que motivou
o movimento emancipacionista do Brasil e muito mais especialmente aqui em Santa Catarina, mas, de fato, hoje é um outro mundo, diferente de 93. A forma como se enxerga e uma parte, eu acho que do amadurecimento perdão, da democracia brasileira é essa exigibilidade de preparo dos gestores. Hoje antigamente talvez bastasse para alguns apenas a boa vontade, o espírito público, o amor ao povo para ser um gestor. Hoje não. Hoje ser prefeito exige muito mais. E os amigos que estão aqui e que compartilham essa função sabem disso. Então, eu coaduno desse pensamento, eu acho que esse estudo será bem-vindo. Eu não derrogo a possibilidade amanhã de 1 ou 2 municípios reverem o seu processo e fazerem uma nova fusão. Mas eu tenho também clareza que essa é uma decisão que jamais vai competir ao Ministério Público, ao Tribunal ou mesmo a esta Casa. Esta é uma decisão que as populações têm que tomar. É o povo que tem que decidir como é que pretende se organizar. O que, de fato, nos faz um alerta é esse. Assim, se a gente tem 105 municípios incapazes de se sustentar, aí entram todos esses aspectos. Quais desses, de fato, têm alternativas de desenvolvimento econômico regional que podem sustentá-los? Será que também não é a nossa fragilidade, enquanto governo, de aplicar investimentos nessas cidades para que elas se tornem produtivas, né? O que será que o Estado e a União não podem corroborar nesse sentimento que vem ao encontro ao que diz aqui o nosso prefeito Juarez? Então, eu quero dizer para vocês que eu fiquei muito aliviada. O objetivo dessa reunião, prefeitos, mais que tudo, era para trazer conforto e alívio, porque nós já tínhamos feito essa conversa também com representantes do tribunal, entendemos que o estudo é um apoio e não uma imposição e nada disso, é um elemento para que a gente possa reunir esforços para lutar pelas nossas bandeiras, e para tranquilizar que não há nenhuma disposição hoje de fazer qualquer tipo de movimento parlamentar que venha trazer de uma forma talvez indevida essa pauta, né? Era mais nesse sentido, dizer que nós estamos atentos, estamos acompanhando. Essa aqui, eu falo agora pelo GR, o GR todos aqui eu acho que posso falar especialmente do trabalho que conheci. O GR é um municipalista, vocês sabem disso. O que ele fez, ele é um dos homens mais humildes nessa casa, mais elegantes, mais amáveis, né? E ele tem esse sentimento municipalista estampado no seu peito, que veio oriundo da sua vivência com o deputado Aldo, né? Nosso querido e saudoso Aldo, né? Assim como a visão do Sopelsa. E eu quero dizer, Ana está chegando agora na vida pública, né? Mas eu tive o privilégio de participar vivamente da gestão do Sareta, que foi um dos melhores prefeitos do estado de Santa Catarina. Ele não chegou aqui por acaso. Ele foi um dos melhores gestores do nosso estado na época, um dos melhores do Brasil. Ele não se lembra, eu acho, mas ele até me convidou uma ocasião para dar uma palestra sobre mulheres num 8 de março desses, quando eu ainda era vereadora. Imagina, faz tempo isso aí, né? Nós estamos ficando velho, amigo. Mas, enfim, então quero dizer que vocês se sintam confortados não só pela comissão de trabalho, mas também como a casa no geral. E dizer, prefeito, que assim, a gente vem com tudo. Tá? Essa comissão não é uma comissão que vai ficar a passeio só para fazer número nessa casa. Não. A gente quer pegar as pautas mais ardidas dos prefeitos e fazer valer. Por isso que eu te digo assim, aquele sofrimento, aquela humilhação, aquela dor que a gente sente na garganta quando vai para casa e não sabe o que fazer para responder uma necessidade óbvia, necessária da vida de alguém, eu carrego aqui comigo. E os meus colegas também. Sabe, é encolerizante a gente saber que precisa muitas vezes promover um atendimento de saúde. Eu não acredito ainda que uma cirurgia de coluna, por exemplo, uma cirurgia ortopédica, para alguns casos, a gente demore 4, 5 anos com a pessoa na fila, sabe? Eu acho que essas pautas, essa situação aí da Celesc, a gente promoveu hoje uma reunião que marcou uma audiência pública para discutir com o presidente da Celesc uma série de questões, mas a principal delas é por que a Celesc paga 70 milhões de indenizações
porque redes elétricas caíram lá no interior e os agricultores perderam a sua produção e não pode investir 70 milhões em obra, que é a visão hoje do novo presidente, inclusive, é o que ele nos disse. Então, na verdade, eu quero lhes dizer que essa comissão ela tem esse papel de de nos empoderar das pautas dos prefeitos para tornar elas vivas aqui nessa casa e também no governo. E, por fim, eu termino dizendo que uma das nossas proposições, deputado, no momento da conveniência dos prefeitos, é promover uma audiência pública com todos os nossos prefeitos, convidar os 295 prefeitos catarinenses para a gente pautar as nossas emergências. O que a gente, de fato, precisa... Claro que muitas delas, individualmente, os prefeitos têm tratado, as regiões. Penso que o governador tem sido muito fraterno nesse atendimento inicial, né? Ele tem recebido os prefeitos, ele tem recebido os líderes para discutir Mas, enfim, francamente, eu termino dizendo para vocês que são tantas as minhas aflições em relação às necessidades dos municípios e do Estado que, por vezes, eu chego em casa tarde e fico sem dormir pensando por onde, meu Deus, que nós devemos começar. Mas eu não tenho dúvida que a primeira iniciativa tem que ser este encontro com os nossos prefeitos. Obrigado, deputada Paulinha. Como ela falou, já pegamos um cascudo aqui, né? Porque essa nossa comissão, com certeza, vai ter muito trabalho. Deputado Gerri, eu peço permissão só para saudar o nosso prefeito Beto, de Braço Norte, que também é o presidente da Associação dos Municípios da região da Laguna, da minha região, agradecer a generosidade e o carinho da deputada Paulinha e informar, já de público, que o governador esteve visitando a minha cidade na última segunda-feira e nós acertamos com ele, o secretário Douglas, o prefeito Beto já sabe disso, o governador, e é um belo gesto que o governador e o governo praticam, face a essa mudança da estrutura administrativa com o fechamento das ADRs, nós havíamos apresentado uma proposta para ele no dia 21 de janeiro, menos de uma semana após a nossa posse, sugerindo que as 21 associações de municípios possam participar efetivamente, porque elas são a casa dos prefeitos, e o governador, acolhendo essa sugestão, nos convocou, o prefeito Beto, para uma reunião com os 21 presidentes de associações, mais a diretoria da FECAM, para o próximo dia 19, uma reunião durante a tarde toda, lá na Defesa Civil, que tem uma estrutura apropriada para isso, exatamente para discutir com as associações e com a FECAM a nova relação que será construída entre municípios e Estado e o seu governo. Então, eu preciso aqui fazer esse registro também. Também, presidente. Obrigado, prefeito, pela presença também. Seja muito bem-vindo a essa casa. Com a palavra, o nobre deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria cumprimentar o prefeito Juarez, nosso ex-presidente aqui da casa, foi ex-presidente da UNALE, da União Nacional dos Legislativos Estaduais, agora presidente da FECAM. Tive a oportunidade também de presidir a FECAM, essa importante entidade, né, do municipalismo catarinense. Cumprimento os prefeitos que estão aqui presentes também. A Monique, né, no Tribunal de Contas. Enfim, para ser objetivo, considerem-se todos cumprimentados, queria fazer algumas observações ainda aqui rápidas. Presidente Juarez, Vossa Excelência citou a questão da desvinculação dos recursos, que é uma discussão que está começando em Brasília. Hoje de manhã nós tivemos audiência pública aqui da prestação de contas quadrimestral da Secretaria de Saúde, com a presença do secretário. Inclusive, levantei esta preocupação. Falei da média de investimentos dos municípios, que estão já na faixa de 22%, 23% em média, já há obrigatoriedade de 15%. E nós aprovamos aqui uma emenda constitucional estabelecendo 15% para os municípios, deputado Sopelsa. Aliás, para o Estado, porque o Estado não tinha obrigatoriedade do 15%, tinha obrigatoriedade do 12%. E há uma discussão judicial sobre esse 15%. Eu entendo que tinha que superar essa discussão judicial, porque não se imagina voltar a aplicar 12% só. Imagine se tiver uma emenda constitucional desvinculando tudo. Então, acho que isso é uma preocupação que será objeto de outras discussões, mas gostaria de fazer essa colocação aqui. Em relação aos municípios também, eu também acho que todo estudo feito que possa motivar algum debate para melhorar é importante. Portanto, nesse sentido,
age bem o Tribunal de Contas, né? Talvez o que houve foi alguma interpretação um pouco equivocada até na própria divulgação, já dando que o tribunal estava, entre aspas, mandando fechar 105 municípios, o que obviamente não é verdade. Portanto, tem que discutir realmente a questão dos municípios. Que eram inviáveis. Que eram inviáveis. Eu quero relembrar aqui o seguinte, antes de ser prefeito, deputado Sopelsa, Vossa Excelência foi prefeito de Concórdia também, antes que eu tive a oportunidade de ser deputado. E, naquela ocasião, nós discutimos questões de emancipações dos municípios. Fiz, inclusive, parte de algumas comissões de vistoria, por exemplo, no município de Alto Bela Vista. E, na época, de maneira geral, o meu posicionamento era pela emancipação, mas eu tinha uma posição de discussão, uma posição crítica, inclusive, em alguns momentos, de alguns aspectos. Mas defendia a descentralização. E hoje, se nós voltarmos para esses municípios, todos eles têm disparadamente uma condição de vida melhor para a sua população do que tinha antes da emancipação. Portanto, nós podemos começar a discutir o seguinte, se, entre aspas, desemanciparmos 105 milhões, será 1 bilhão a menos? Poderá ser 1 bilhão a menos, mas poderá ser 1 bilhão a menos de serviço que a população catarinense estará recebendo. Será talvez uma consulta a menos, porque quando se fala em município, se pensa, tem um salário de prefeito. Ora, eu acho que isso aí é uma questão relativa, até porque se o bom gestor se paga e sobra. Até porque se tem lá um distrito, alguém vai ter que cuidar. Tá? Então, nós temos que cuidar muito, porque às vezes o fato de ali não se produzir de forma direta uma arrecadação suficiente para todos aqueles serviços, mas nós podemos também estar falando de descentralização de recursos, equilibrando a qualidade de vida da população como um todo. Ou seja, eventualmente, inclusive em alguns casos, os municípios que detêm maior renda, que no bolo acabam contribuindo para nós equilibrarmos um desenvolvimento municipal. Então, eu acho que nesse debate tem que entrar muito esse ingrediente também, não só o aspecto financeiro, mas muito aquele ingrediente do que isso está repercutindo. Até porque os prefeitos têm que cortar, às vezes, gastos. Mas, por exemplo, prefeito Juarez, se Vossa Excelência fechar 3 programas de saúde da família lá de Tubarão, vai diminuir o gasto. Agora, quantas pessoas serão prejudicadas com isso? Quer dizer, é como dentro de casa, fizemos 3 refeições, podemos fazer só 1 por dia, mas vamos deixar, quem sabe, um filho à míngua ou padecendo. Então, nós temos que cuidar que esse aspecto do debate não seja apenas o aspecto financeiro, e sim a qualidade de vida. Então, presidente, para não me alongar, porque esse tema aqui nós podíamos, deputado Sopelsa, ficar a tarde inteira falando, mas deixo essas observações para lá na frente, quando houver outros debates, a gente voltar. Parabéns, presidente, pela condição dos trabalhos da comissão. Obrigado, deputada Paulinha, pela gentileza das suas palavras também. Vossa Excelência, que recém começou como deputada, mas já tem uma história já construída nesses poucos dias, e assim como fez quando prefeita também. Obrigado. Obrigado, deputado Neudi Sareta. Com a palavra, nosso deputado Moacir Sopelsa. Ana Paula Campagnolo encerra. Eu falo, então, depois a Ana Paula. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que a minha fala vai mais ou menos na direção daquilo que foi dito até agora. Claro que quando a notícia saiu, se foi informada pelo tribunal, não, né? Mas na imprensa se divulgou 105 municípios são inviáveis, né? Eu acho que tem assim o deputado Sareta e o prefeito Juarez, a deputada Paulina também, mas principalmente o deputado Sareta e Juarez, foram muito felizes quando colocaram o seguinte: nós temos que ver, e a
a Monique, né, quando fez a sua explanação, também colocou, olha, apenas foi feito um estudo em cima da viabilidade econômica, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, deputado Sareta, que qualquer um dos 100 e poucos municípios que foram criados nos últimos 20 anos, né, todos eles deram uma qualidade de vida melhor para a sua população. Agora, eu também não tenho dúvida de que esse trabalho que o Tribunal de Contas iniciou, prefeito Juarez, pode nos ajudar a melhorar a forma de gastos desse município. Vamos falar assim, de distribuição desses recursos dentro do município. Quando eu fui prefeito, foi quando foi criado a 8666, né? Que é ainda a lei das licitações, com alguns ajustes. Acho que nós precisamos começar em algumas ações dessas, ajudar, inclusive, os municípios a licitar com segurança, com transparência, mas com a possibilidade, inclusive, de baratear as suas licitações e que, às vezes, pela legislação de hoje, se tem dificuldade. Se vê muito falar, a obra, quando é pública, custa mais do que quando ela é privada. Mas, se nós formos ver a obrigatoriedade que o público tem para fazer uma compra, às vezes a legislação faz essa aquisição se tornar mais cara. Basta nós olharmos, às vezes, medicamentos que os prefeitos licitam o preço que eles custam e quando você vai ver numa compra direta o que você pode fazer. Então, eu não estou dizendo que não há de ter esses cuidados, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que reforçar, sempre que nós pudermos, o possível para que as coisas sejam feitas corretas e sejam feitas com transparência. Mas algumas coisas, eu acho que nessa discussão que nós estamos começando a levantar, é importante que a gente comece a olhar. Claro, daqui um pouco vem a possibilidade de nós pensarmos, né? Será que são 9 vereadores, o que podem ser 5 vereadores? Será que são 11, pode ser 9? Não é somente isso, mas atrás disso vem outras despesas. Então, longe de nós pensarmos que os municípios vão deixar de existir. Deixar de existir. Eu concordo que hoje, o prefeito Juarez já disse, nós temos 21 pleitos, né, de novos municípios. Claro, tem distritos que me dizem para mim, o meu distrito tem muito mais estrutura do que o município tal. Né? Mas é mais um município que nós estamos criando. E aí vem essas questões todas de nós termos uma despesa a mais, mas é como disse o deputado Sareta, não é o salário do prefeito. Porque se ele é um bom gestor, com certeza ele vai produzir muito mais do que aquilo que ele recebe como salário. E a Câmara de Vereadores a mesma coisa. Então, tem algumas ações, e aí vem a discussão dos próprios repasses dos entes, ou do Estado, ou da União, né? Aqui nós estamos discutindo a questão das concessões de incentivos, que elas precisam ser feitas, a economia de Santa Catarina ganhou muito com isso, agora que elas precisam ser repensadas, elas precisam ser, né? Quando você faz concessões a uma empresa que está vinculada a um município, o município pequeno lá, quem sabe, é aquele que vai sofrer, porque aquilo que foi dado foi parcelado entre os 295 municípios. E, às vezes, o progresso acontece muito mais lá naquele município que teve a felicidade de sediar uma empresa que teve a concessão do benefício. Claro que ela acaba somando no geral, mas os benefícios, quando são feitos de forma pensando
no desenvolvimento do Estado, ele precisa existir, ele tem que existir. Agora, aqueles que não são, realmente acabam prejudicando esses municípios que, às vezes, têm a dificuldade de se manter. O Juarez falou no IPTU. Essa é uma questão, eu passei quando prefeito, a dificuldade que você tem, o prefeito tem para aumentar o IPTU. Mas nós temos que ter coragem e fazer com que... mas o IPTU de uma residência no meu município é R$ 150, estou dando apenas um exemplo, né? Mas um imóvel que tem um valor que poderia pagar R$ 300. Então, nós temos que pensar nos municípios também de melhorar a nossa receita. Agora, precisamos que a União, principalmente, né, quantos tributos foram criados depois da Constituição de 88 e taxas e contribuições e que não são compartilhados com os municípios. Então, essa discussão precisa começar a acontecer para nós reforçarmos que esses municípios possam, da forma que eles foram criados, dar um atendimento ainda melhor do que as pessoas recebiam lá no seu município mãe, né? Então, eu acho que foi muito oportuno. Isso se levanta aqui uma possibilidade de nós encontrarmos caminhos, né, que possam beneficiar muito mais as pessoas do que elas estão sendo beneficiadas nesse momento. Não tenho dúvida que a saúde vai estar mais presente, que a educação vai estar mais presente. Talvez, deputado Juarez, investimento, uma vez eu usei um termo, gasto em educação. Educação não se gasta, né? Se investe em educação, né? Mas talvez os 25%, eu não estou dizendo que é muito, mas nós temos municípios que, com a concentração das escolas, com o não crescimento da população, né? De alunos. Como é que se chama? De alunos. De alunos, né? De alunos, né? Daqui um pouco tem municípios que os 25% que eles investem na educação, não que não sejam necessários, mas poderiam ser melhor distribuídos, né, dentro do desenvolvimento daquele município. Não estou aqui fazendo nenhuma... que não seja entendido que eu esteja dizendo que tem município que não precisa investir 25% na educação. Mas, às vezes, se fazem químicas para poder comprovar os 25%, né? Então, acho que a gente tem que ter realmente, e o Tribunal de Contas, com certeza, vai ser o grande parceiro. Eu finalizo dizendo, Juarez, nós conversamos aqui quando instalamos, né, a deputada Paulinha, a deputada Sareta, a deputada Campagnolo, nós conversamos aqui de podermos atender, ou lá na região, ou aqui, as 21 regiões, as associações dos municípios. Eu acho que é importante que a gente leve esse debate, não só esse que nós estamos discutindo aqui, mas os dos interesses dos municípios, nas 21 micro-regiões que nós temos. E o Tribunal de Contas será, sim, um grande parceiro nessa ocasião. Obrigado, deputado Gé. Presidente, se me permitir, a palavra. Só talvez até uma curiosidade, mas o deputado Sopelso, em algum momento, falou, daqui a pouco tem que discutir lá qual é a estrutura no município, né? Não é necessariamente não ter o município, eu acho que isso pode. E aí me lembrou o caso seguinte, a França tem o mesmo tamanho territorial de Minas Gerais. Quantos municípios tem Minas Gerais? 853. Quanto tem a França? 36.683. 36.683. Então, eu não estou dizendo que é para ter 36 mil aqui, mas quero dizer que provavelmente lá há um sistema de algo mais enxuto, um gasto menor e aproximação. Por isso que tem uma série de aspectos envolvidos nessa questão que é interessante a gente trazer, mas muito boa também as suas colocações, deputado. Bem colocado, deputado. Eu queria agradecer a presença também do nosso prefeito de Zorteia, Mantovani, que também foi presidente da FECAM
aqui o nosso presidente Juarez, que nos soprou aqui no ouvido, e hoje é presidente da Associação dos Municípios, né, de Campos Novos. É isso. Seja bem-vindo a essa casa. Com a palavra, a nossa sempre deputada Ana Campagnolo. Boa tarde a todos. Gostaria de, primeiramente, reforçar a minha honra de participar dessa equipe tão experiente. Cumprimentar a Monique, do Tribunal de Contas, o Juarez, italiano, acha? Ponticelli? Somos, então, quase parentes, então. E ao GR pela presidência. A Paulinha falou muito bem. Eu sou, além de ser a deputada mais nova da casa, acredito que a menos experiente na vida pública. Vou apertar sua mão para passar uma boa sorte. E, então, sinceramente, pretendo aprender muito com vocês. Estamos correndo atrás agora, fazendo o dever de casa, tentando visitar 4, 5 municípios por semana, para aprender e conhecer as demandas. Ainda estamos no caminho de interpretar o que os prefeitos nos pedem, entender, classificar isso. Para a nossa equipe tudo é muito novo. Mas, de toda forma, me responsabilizo, me coloco à disposição para um debate sempre democrático e não tem como me manifestar esse respeito sem fazê-lo de forma irresponsável nesse momento. Então, apenas vou ouvi-los por um bom tempo para depois poder participar ativamente. Muito obrigada. Não tenha dúvida, deputada, essa sua vontade. Me coloco também junto a você, de nós, com os amigos mais experientes que já foram prefeitos, da gente sim buscar o entendimento dessa casa, principalmente nessa comissão. Eu tenho, presidente, a certeza que essas pessoas que aqui estão vão nos ajudar muito, não tenho dúvida nenhuma. As considerações, nossa doutora. Então, na verdade, eu gostaria de mais uma vez agradecer muito pela oportunidade. Foi um momento onde a gente pôde desmistificar o entendimento inicial, digamos assim. Eu reforço aqui que o intuito do tribunal, na verdade, quando fez o estudo lá em 2017, foi iniciar o debate e contribuir com a sua expertise principal, que é a parte econômico-financeira, mas deixamos sempre muito claro a necessidade de debater e analisar os demais pilares. Então, na verdade, nós estamos contribuindo com a nossa expertise principal. Mas, sim, deputado, faz-se necessário avaliar o todo. Esse é só um dos itens necessários à avaliação. Então, fique muito tranquilo quanto a isso. Importante também dizer que nós, dando continuidade a essa preocupação no debate da sociedade como um todo, o tribunal está promovendo, no dia 4 de abril, um evento para tratar sobre municipalidade. Então, todos sintam-se convidados. Os senhores serão, com certeza, convidados pelo nosso presidente posteriormente, formalmente. E é isso. Então, gostaria de agradecer e dizer que estamos inteiramente à disposição. Ok? Nós que temos que agradecer, doutora Monique, em seu nome, em nome do Rafa Martini, que aqui acompanha, obrigado pela presença, junto com a doutora lá do tribunal. Esse estudo que vocês fizeram, então, parabéns por esse trabalho que vem fazendo junto ao Estado de Santa Catarina, e tenho certeza que essa comissão aqui estará junto com vocês para o que entendermos melhor, sempre voltado aos nossos municípios. Com a palavra, nosso presidente da FECAM, pelas considerações. Presidente Gerri, parabéns mais uma vez. Esse espaço aqui foi um espaço para tranquilizar, de novo, para a gente poder reafirmar a nossa disposição de participar desse debate de forma clara, transparente, responsável, necessária e oportuna. Eu quero aproveitar a presença da doutora Monique, até porque já antecipei esse assunto também com o presidente Adicélio. Um outro tema, e aí eu vou pedir ao Rui, nosso executivo da FECAM, que faça chegar a todos os membros dessa comissão um estudo que nós realizamos na FECAM acerca do cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, deputada Campagnolo. Levamos esse assunto ao presidente da CNM, discuti recentemente com o Ministério Público Estadual, ontem com o presidente da Fiesc, que estava na nossa cidade, e o secretário Natalino Gioni, com quem já estivemos, e debatemos com ele. Ele comunga da nossa preocupação. O Tribunal de Contas tem sinalizado rigor na avaliação das contas desse ano com relação ao cumprimento da meta 18, a estratégia 18.1. A estratégia 18.1 é, como diria o ex-ministro Magri, incumprível.
incumprível. E o presidente Edir Célio tem essa mesma visão. O que ela estabelece? Que 90% dos nossos professores da rede municipal sejam contratados em caráter efetivo. Primeiro, que não existe a possibilidade real de efetivar 90%, porque nós não teremos nunca 90% de vagas reais. Nós sempre vamos ter vagas vinculadas por conta de professores que estão readaptados, que estão em licença, que estão exercendo função de direção em secretarias, que estão cedidos a outros órgãos. Então, não existirá nunca 90% de vagas reais disponíveis para efetivação. Segundo, a nossa taxa de natalidade caiu 0,6 filhos em menos de 2 décadas. Uma das maiores quedas do Brasil. Nós tínhamos em 2000 2,1 filhos de média de natalidade. Hoje a nossa média é 1,5. Nós sabemos que nenhuma nação sobrevive por mais de meio século com uma taxa de natalidade tão baixa. Nós vamos ter, em 2050, e o nosso estudo aponta isso, 25% da população catarinense com mais de 65 anos de idade. E vamos ter uma queda na faixa etária de 5 a 19 de 24%. Nós teremos apenas 15% da população entre 5 e 19 anos. Ou seja, a demanda pela creche de criança de hoje será